Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Intolerância e Alergia Alimentar, como manter uma vida saudável. No presente vídeo nós vamos falar a respeito da alimentação. Para muitas pessoas, alimentação significa prazer e qualidade de vida. Por outro lado, em algumas pessoas, a alimentação pode ser um sinal de perigo. No presente vídeo, eu vou falar para vocês a respeito de intolerância alimentar e também da alergia alimentar. Vamos começar a entender o que seria intolerância alimentar. Nós podemos entender a intolerância alimentar como sendo uma incapacidade do nosso organismo em digerir certos tipos de alimentos. Essa dificuldade na digestão vai acarretar em uma série de sintomas. Quando a gente fala de intolerância alimentar e a dificuldade da digestão de alguns alimentos, alguns fatores são predominantes, como, por exemplo, a deficiência enzimática. Todos vocês já ouviram falar a respeito da intolerância à lactose. A intolerância à lactose ocorre quando o nosso organismo é incapaz de secretar uma enzima chamada de lactase. A lactase é uma enzima que tem como função clivar a lactose, que por sua vez, a lactose é o açúcar que contém no leite e em seus derivados. Se nós não quebramos a lactose, nós não conseguimos absorver esse açúcar, e isso vai gerar uma série de sintomas extremamente inconvenientes. Um outro problema relacionado com a intolerância alimentar seria a sensibilidade a certos alimentos. Alguns alimentos podem ser sensíveis para algumas pessoas. Esta sensibilidade pode ativar o sistema imunológico, mas veja, ainda não estamos falando em reações alérgicas. A ativação do sistema imunológico pode levar também a uma série de sintomas desagradáveis. Um outro problema relacionado com a intolerância alimentar seria problemas no trato gastrointestinal. Quando a gente fala de problemas no trato gastrointestinal, nós podemos falar de respostas inflamatórias, como, por exemplo, algumas doenças, a síndrome do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal e também a gastrite. Essas inflamações que ocorrem ao longo do nosso trato gastrointestinal pode fazer com que o nosso trato gastrointestinal seja sensível a determinados tipos de alimentos. Portanto, nós podemos ver que existem alguns alimentos que podem causar a intolerância alimentar. Os mais comuns são a lactose, conforme nós já falamos, o açúcar presente no leite e em seus derivados. Um outro alimento que pode causar intolerância alimentar seria o glúten. O glúten é uma proteína contida em alguns grãos. Pode ocorrer também a intolerância alimentar por causa de corantes alimentares. Corantes podem ser tanto corantes naturais quanto também corantes artificiais. Um pouco menos comum, embora exista uma prevalência, seria a intolerância à frutose. A frutose é o açúcar contida nas frutas. Esses são alguns exemplos de alimentos que podem levar à intolerância alimentar. Podemos então entender a intolerância alimentar como sendo uma incapacidade que o nosso organismo apresenta para digerir certos alimentos. Embora a intolerância alimentar normalmente não cause sérios problemas, a intolerância alimentar pode ser extremamente desconfortável para muitas pessoas. Agora que nós falamos a respeito da intolerância alimentar, nós precisamos entender o que seria a alergia alimentar. A alergia alimentar ocorre quando os alimentos vão estimular o sistema imunológico. Isso vai gerar uma resposta imunológica. Esta resposta imunológica, por sua vez,
pode liberar certos produtos, como a histamina, que vai afetar diversos tipos de órgãos e sistemas. A alergia alimentar normalmente é muito mais grave em relação à intolerância alimentar. Alguns alimentos normalmente podem levar à alergia alimentar. Por exemplo, o amendoim, além de nozes e castanhas, leite e seus derivados, ovos, o trigo e outros cereais, tal como soja, além de peixes e frutos do mar. Esses são os principais alimentos que levam à alergia alimentar. A alergia alimentar, diferentemente do que nós vimos anteriormente, pode afetar significativamente a qualidade de vida de uma pessoa e pode levar a quadros de prejuízo severo para a nossa saúde caso não seja tratada. Quando a gente fala a respeito de intolerância alimentar e alergia alimentar, nós precisamos estar extremamente atentos aos diagnósticos e também aos sintomas. Por isso, vamos ver quais são os principais métodos de diagnósticos e sintomas, começando com a intolerância alimentar. O diagnóstico vai começar com uma consulta com o seu médico de confiança. Durante a anamnese, você vai relatar para o seu médico o seu histórico clínico e o médico vai poder solicitar alguns exames mediante ao que você está relatando. Como, por exemplo, o médico pode sugerir o teste de intolerância alimentar. Além disso, pode ser sugerido o teste de eliminação e reintrodução de alimentos. Além disso, o médico também pode sugerir exames de sangue. Nos exames de sangue, o médico pode avaliar e verificar a presença de certos anticorpos. Como que seria feito o tratamento? Um método muito eficiente seria o método preventivo. O método preventivo seria evitar a ingestão de alimentos ou de desencadeantes que podem levar à intolerância alimentar. Você também pode ser orientado a utilizar suplementos digestivos que vão auxiliar no processo digestivo. E, por fim, é extremamente importante, dependendo do seu quadro de intolerância alimentar, o acompanhamento com o nutricionista da sua confiança para que esse profissional possa sugerir um cardápio e, assim, evitar que você tenha uma grave desnutrição. Já no caso da alergia alimentar, o diagnóstico também vai começar da mesma maneira, durante uma anamnese, onde o médico vai colher o seu histórico clínico. Alguns exames importantes que podem ser solicitados são exames cutâneos de alergia para verificar quais produtos podem estar desencadeando a crise alérgica. Pode ser também solicitado um teste de provocação oral. Esse teste deve ser feito estritamente sob a supervisão de um médico de confiança em um ambiente extremamente bem controlado. Pode ser solicitado também exames de sangue para que, no nosso sangue, o médico possa avaliar e verificar a presença de imunoglobulina E específico para as alergias. Pessoal, a respeito de intolerância alimentar e alergia alimentar, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenham chegado até o fim. Se chegou até aqui, não esqueça, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.